Bom dia, sexto ano. Na aula de hoje vai ser uma revisão só para a gente relembrar o que nós vimos na aula anterior. Então, nós falaremos sobre a Grécia Antiga. Na introdução, a localização grega, os gregos vão se desenvolver na Península Balsâmica, e esse desenvolvimento ele vai dar origem, vai haver a mistura de vários outros povos. A economia na Grécia Antiga ela era baseada ao cultivo de oliveiras, trigo, vinhedos, e esses produtos eles eram, eu posso dizer que embalados em ânforas. O que eram ânforas? Aquelas imensas baldes, jarros de cerâmica que eram transportado vinho, era transportado o azeite, as oliveiras, a azeitona, aquela azeitona que a gente encontra na pizza, que é o tempero para o pastel, enfim. E também os gregos eles vão desenvolver, devido à sua localização, um intenso comércio marítimo, que esse comércio marítimo vai haver um grande desenvolvimento a ponto dos gregos possuírem sua própria moeda, certo? E a política? Como é que era a política? Bom, na Grécia Antiga, ao contrário do que nós entendemos por política hoje, e se vocês forem pegar o pé da letra, a palavra política ela significa o nosso cotidiano, o simples ato ou simples gesto de você conversar com alguém, de você ou seu pai ir à padaria comprar um pão, enfim, isso é política. Mas para os gregos, para a Grécia Antiga, a política ela ia além disso aí. Para o cidadão de Atenas, ele só era considerado ateniense ou grego se ele fosse um cidadão livre e rico. Ok? Por quê? Porque para os gregos eles não consideravam, não faziam parte da política estrangeiros, escravos. E eu estou falando de uma escravidão que não é esse escravo que a gente tem, quando se fala em escravo, lembra-se logo os escravizados da África. Não, estou falando de escravo, pessoas brancas, altas, loiras, olhos azuis, enfim. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas elas eram escravas ou por dívida ou por guerra. Correto? Pois bem, vamos dar continuidade. Também na Grécia Antiga, as principais cidades foram Esparta, Atenas, Tebas e Corinto. Quero lembrar para vocês, nós já vamos ver isso mais à frente, que devido ao terreno acidentado, de um terreno muito montanhoso, pedregoso, árido, as cidades gregas elas tornaram-se cidades independentes, ou seja, cidades-estados, onde cada cidade ela tinha suas leis, sua moeda própria, porém elas tinham algo em comum. Todas falavam grego com dialetos diferentes, mas se compreendia, se entendia.
o grego que era falado em Esparta não era o mesmo, não tinha a mesma, tinha um dialeto diferente, mas era o grego que se falava em Atenas, em Tebas, em Corinto, enfim. Bom, como eu falei anteriormente, Atenas e Esparta, cada uma viveu o seu momento, a sua conquista, a sua hegemonia no mundo grego. Porém, uma rivalidade entre essas cidades acabou causando a ruína dos gregos. Por quê? Porque a guerra do Peloponeso entre Esparta e Atenas, ela vai enfraquecer e vai dar margem, né, para os persas, para os macedônios invadirem e dominarem o território grego. Como eu falei para vocês, houve uma mesclagem, de valores, ou melhor dizendo, o intercâmbio cultural, econômico desses povos sob o domínio de Alexandre o Grande. Porque Alexandre o Grande ele vai surgir no período helenístico. Como é que era a política em Atenas? Os atenienses eles experimentaram várias formas de organização políticas. Nós temos isso no nosso livro. Primeira forma política, a primeira organização política utilizada pelos atenienses foi a monarquia, depois a oligarquia, depois a timocracia, a tirania e, por último, a democracia, que hoje, creio que em um gráfico de 0 a 100, posso dizer assim, eu creio que 90% dos países eles usam a democracia como forma, como modelo de governo. Certo? Porém, a democracia ateniense ela era diferente da nossa. E quem eram os cidadãos que participavam da democracia em Atenas? Como eu falei para vocês, só os cidadãos livres, os cidadãos nascidos com nome, enfim. Não eram todos os habitantes das polis atenienses que eram considerados cidadãos. Por exemplo, mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, essas pessoas estavam excluídas dos direitos por direitos e razões. Fazendo uma ligeira comparação entre a democracia utilizada na Grécia Antiga e a democracia que nós vivenciamos hoje, existe um abismo que separa um modelo do outro. Só quem tinha direito, quem tinha acesso, quem tinha direito à democracia, era só os cidadãos considerados gregos, nascidos na Grécia, que falavam o grego. Por quê? Porque a democracia, o cidadão, ele fazia parte de um todo. Os problemas da cidade eram problemas daquele cidadão. O cidadão, ele opinava pelaquilo. Se fosse para escolher algo, se fosse para fazer algo, ele dava a sua opinião. E a sociedade? A sociedade ateniense, em Atenas, estava dividida em 5 classes. Os eupátrios, que eram os bem-nascidos, que eram os donos das melhores terras.
os geomores, né? Formada pelos pequenos proprietários de terras, os demiurgos, né? Os comerciantes e artesãos, os metecos, que é constituída pelos estrangeiros, né? Eram comerciantes livres, mas sem direitos civis ou políticos. Os escravos, que eram prisioneiros de guerra, sem direitos políticos, e em algumas polis podiam exercer, né, todos os ofícios, menos a política. E como era a condição das mulheres em Atena? Assim como em toda a Grécia Antiga, era de completa submissão ao mundo masculino, com exceção de Esparta. As mulheres eram dominadas pelos homens, chegando mesmo a serem comparadas com a situação dos escravos. Até mesmo aquelas mulheres bem-nascidas. O que era uma pessoa bem-nascida? Uma pessoa de família rica, de família nobre. Até mesmo elas viviam de forma isolada, num aposento distante da casa, onde ela devia obediência ao pai, ao irmão mais velho ou ao marido, se ela fosse casada. Qual era a função dessas mulheres em Atenas? Olha só, preste bem atenção. Em Atenas, o último modelo político foi a democracia. O que nós entendemos por democracia? Né? Democracia onde todos têm direitos. Só que em Atenas, na Grécia Antiga, as mulheres, as crianças, os estrangeiros, os escravos, eles não tinham direito à participação na política, principalmente as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas eram submissas aos homens, ao seu pai, ao seu irmão mais velho ou ao seu marido. Qual era a obrigação que as mulheres tinham? A sua função apenas era de gerar filhos perfeitos, né? E, de preferência, homens. Pois bem, e Esparta? A sociedade espartana estava dividida em 3 camadas, né, sociais distintas. Espartanos, ou espartiatas, que era a classe dominante, eram soldados profissionais. A única atividade a que podiam se dedicar além da guerra era a política. Os periecos, que eram camponeses, comerciantes e artesãos. E os ilhotas, que eram os servos, cultivavam a terra e iam muitas vezes à guerra, né? Como escuta, né? Corredores criados para prevenir as constantes revoltas. Os espartanos promoviam matanças anuais de ilhotas. Existia uma competição, como eu posso dizer, bizarra, onde havia um sorteio e um grupo de ilhotas era solto. Era como se fosse uma caçada humana. Só que, muitas vezes, essa caçada era feita à base da paulada ou da pedrada, mas na maioria das vezes era com arco e flecha, que essas pessoas eram caçadas e mortas. Era um ritual. E como era a educação e a mulher na sociedade espartana? Em Esparta, a educação das crianças é tarefa do Estado e tinha como finalidade a preparação do indivíduo para a guerra. Veja bem, aos 7 anos, os meninos espartanos já iniciavam sua educação
como vemos com detalhes a seguir. A educação feminina limitava-se a fazer das mulheres mães de crianças saudáveis. Os jovens praticavam ginásticas e eram acostumados a se mostrar. As jovens praticavam ginásticas e eram acostumados a se mostrar nuas nas festas. Comparativamente, elas eram mais livres do que as atenienses, já que os maridos passavam a maior parte do tempo nos quartéis. Então, se de repente, qual a diferença entre a educação ateniense, dos meninos atenienses, para a educação dos meninos espartanos? Ora, os atenienses eles se preocupavam com o psicológico, né? Com a educação do indivíduo. Já os espartanos, a educação espartana ela era estritamente militarizada. Bom, crianças, eu desejo a todos um bom dia. Até a nossa próxima aula, ok?